Olá, e no vídeo de hoje o tema vai se chamar A Serpente, Adão e Eva. O que realmente aconteceu no jardim? Você já parou para pensar por que uma simples conversa entre a serpente e Eva mudou a história da humanidade? Por que Deus colocou aquela árvore lá no jardim? Por que Adão e Eva comeram o fruto que Deus havia proibido? E principalmente, o que essa história tem a ver com o que enfrentamos no dia de hoje? Hoje nós vamos voltar para Gênesis capítulo 3 e entender que essa história não fala apenas sobre Adão e Eva. Ela fala sobre nós. Deus criou o homem em um lugar de perfeição. Em Gênesis 2, encontramos Adão e Eva no jardim do Éden. Era um ambiente de comunhão com Deus, sem a realidade do pecado que conhecemos hoje. Deus havia dado ao homem liberdade, responsabilidade e também uma ordem. Em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, Deus disse que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, mas não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui existe algo muito importante. Deus não proibiu tudo. Havia abundância, havia liberdade, mas havia também um limite. E esse limite colocava diante do ser humano uma escolha: confiar na palavra de Deus ou seguir a sua própria vontade. A serpente, ela não foi enviada por Deus. Então, chegamos a Gênesis 3. A Bíblia, ela apresenta a serpente como astuta e ela se aproxima da mulher. É importante entender: Deus não mandou a serpente para enganar Adão e Eva. O texto apresenta a serpente como um instrumento da tentação. E a primeira estratégia dela foi colocar dúvida naquilo que Deus havia falado. A serpente pergunta a Eva: foi isso mesmo que Deus disse? Perceba a estratégia. Antes de levar alguém a desobedecer, a tentação muitas vezes tenta fazer essa pessoa questionar a palavra de Deus. Terceiro ponto. A tentação, ela começa quando a palavra de Deus ela é colocada em dúvida. A serpente não chegou dizendo imediatamente: desobedeça a Deus. Primeiro, ela começou uma conversa. Depois, ela distorceu a ordem de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5, a serpente afirma que eles não morreriam e sugere que ao comerem do fruto, seus olhos seriam abertos e eles seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui está uma das maiores armadilhas da tentação. Fazer aquilo que Deus proibiu parece melhor do que aquilo que Deus ofereceu. A serpente apresentou a desobediência como uma oportunidade. E é exatamente assim que o pecado muitas vezes aparece para todos nós. Ele não chega mostrando as suas consequências, ele chega mostrando apenas o prazer momentâneo. Quarto ponto. O que o fruto ele representa? A Bíblia, ela não diz que aquele fruto tinha algum poder mágico. O problema estava na fruta. O problema não estava na fruta. O problema estava na desobediência. Deus havia estabelecido um limite e Adão e Eva escolheram ultrapassá-lo. Eva viu que o fruto parecia bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela tomou e comeu. Depois deu também a Adão que estava com ela. Então seus olhos foram abertos. Eles perceberam que estavam nus
e sentiram vergonha. O pecado, ele trouxe imediatamente uma ruptura. Aquilo que antes era comunhão passou a ser medo. Aquilo que antes era transparência, ele passou a ser vergonha. E aquilo que antes era proximidade, passou a ser tentativa de se esconder. O pecado ainda funciona assim no dia de hoje. Agora pense na nossa vida. Quantas vezes a tentação começa com uma dúvida? Será que Deus realmente quis dizer isso? Todo mundo faz. Não tem problema. Depois eu falo com Deus e peço perdão. Deus sabe que eu sou assim, Ele me conhece. E é assim que muitas pessoas começam a se afastar de Deus. Primeiro, elas questionam a palavra de Deus. Depois, elas tentam justificar o erro. Depois, elas praticam o pecado. E finalmente, depois de tudo isso, elas tentam esconder aquilo tudo que elas fizeram. Mas existe uma verdade que todos nós precisamos entender. O pecado nunca entrega aquilo que promete. Ele promete prazer, mas ele entrega a dor. Ele promete liberdade, mas ele pode produzir escravidão. Ele promete satisfação, mas pode deixar um vazio dentro de nós. Adão e Eva nos ensinam sobre responsabilidade. Talvez alguém pergunte: mas se a serpente tentou Eva, por que Adão e Eva foram responsabilizados? Porque tentação não é a mesma coisa que pecado. Ser tentado não significa necessariamente pecar. A tentação, ela pode bater na nossa porta, mas existe uma escolha diante dela. Adão e Eva, eles tiveram uma decisão para tomar e escolheram desobedecer. Por isso, Gênesis 3 nos ensina que não podemos colocar toda a responsabilidade em outra pessoa. Não podemos dizer: eu pequei porque alguém me influenciou, eu fiz porque alguém me ofereceu, ou eu fiz porque todo mundo faz. A influência, é claro que ela existe, a tentação ela também existe, mas todos nós precisamos assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas. O pecado, ele trouxe consequências. Depois da desobediência, Deus ele chamou Adão: onde você está? Deus não estava perguntando porque não sabia onde Adão estava. É claro que Deus sabia. Era um chamado para que Adão ele reconhecesse a sua condição naquele momento. Adão ele estava escondido. E talvez essa seja uma das imagens mais fortes lá de Gênesis 3. O homem que antes caminhava em comunhão com Deus, agora tenta se esconder de Deus. O pecado, ele gera separação. Lá em Isaías 59:2 declara que as iniquidades, elas fazem separação entre ser humano e Deus. Mas existe uma mensagem ainda maior nessa história toda. Deus, ele não abandonou a humanidade. Deus já apontava para a redenção. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, encontramos uma promessa que muitos estudiosos, cristãos, teólogos entendem como o primeiro anúncio da vitória futura sobre o mal. Deus fala sobre a descendência da mulher e afirma que a cabeça da serpente ela seria ferida. A Bíblia ela começa mostrando para todos nós a entrada do pecado, mas ela também começa a apontar para a solução. E ao longo das Escrituras, essas histórias elas encontram o seu cumprimento em Jesus Cristo. Adão ele falhou, mas Jesus veio como o Salvador. O primeiro homem ele desobedeceu. Cristo ele veio em perfeita obediência. Por isso Paulo escreve lá em Romanos capítulo 5, verso 19, que assim como pela desobediência de um, muitos se tornarão pecadores. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Agora eu quero que você pare por alguns segundos e pense comigo.
Qual é a serpente que está tentando colocar dúvida na palavra de Deus dentro da sua vida? Qual voz está dizendo para você: não tem problema, você pode fazer, Deus não vai se importar, você precisa experimentar, todo mundo faz isso, não dá bola. Não permita que uma voz contrária à palavra de Deus seja mais forte do que a voz do próprio Deus. A mesma estratégia que a serpente usou para tentar, ela continua existindo. Mas nós também temos a palavra de Deus para nos orientar. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele respondeu repetidamente. Está escrito. A história de Adão e Eva não está na Bíblia, apenas para nos contar como o pecado entrou no mundo. Ela está ali para nos ensinar algo sobre obediência, escolha, tentação, responsabilidade e redenção. O pecado pode parecer pequeno no começo. Uma escolha, uma conversa, uma dúvida, um pensamento, uma justificativa. Mas aquilo que começa pequeno pode produzir grandes consequências. Por isso, guarde a palavra de Deus no seu coração. Não brinque com aquilo que pode afastar você da presença de Deus. Jamais brinque. E quando a tentação aparecer, não negocie com ela, não. Volte para aquilo que Deus disse. Porque a serpente apresentou uma mentira. Mas Deus, ele continua sendo a verdade. E onde o pecado trouxe separação, Jesus Cristo, ele oferece reconciliação. Se esta palavra falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem de Deus para você. Inscreva-se no meu canal, deixe seu like, escreva nos comentários. Eu escolho obedecer a Deus. Que Deus ele abençoe a vida de cada um de vocês, fortaleça a fé e nos faça a permanecer firmes na sua palavra. Até o próximo vídeo. Deus abençoe e um abraço.